aqui acontece uma coisa um pouco diferente. Então, lembrar, nós já vimos essa função, ela tem essa cara aqui. O zero não está no domínio. Vejam que não vai poder dizer isso. Porque claramente o que está acontecendo aqui é que se eu venho pela direita, acontece isso que eu acabei de fazer aqui. Mas se eu vier pela esquerda, ele vai para menos infinito. E isso acontece em muitas situações, né? O comportamento lateral, que nós já vimos naquela função que é um degrau, é diferente. Desse lado tem um valor, se aproxima de um valor, e do outro lado se aproxima de um outro valor. Aqui, na verdade, do ponto de vista, esse vai para mais infinito e esse vai para menos infinito. Então, a gente vai introduzir aquela notação que está ali, aquele mais, é dizer exatamente, eu vou fazer o limite lateral. Então, primeiro, eu vou fazer aqui, mas daí eu vou voltar para trás e vou definir o limite lateral também do limite usual, do limite finito. Então, a ideia aqui é olhar essa definição, exatamente essa definição, e dividir isso aqui em dois intervalos, um à direita e o outro à esquerda de x0. Eu vou fazer aqui mesmo, eu vou fazer para mais infinito, para menos infinito não muda nada. Então, em vez de escrever assim, se eu tivesse só que x é maior do que x0, que é um pedaço desse intervalo, né? E menor do que x0 mais delta. Então aqui eu dou um k. Existe um delta aqui à direita de x0 até x0 mais delta. Eu satisfaço isso aqui. Então, na verdade, estou olhando só o lado direito. Estou me aproximando da função do ponto x0 apenas pelo lado direito, que é o caso aqui, eu me aproximo do zero pela direita. Então, se a gente aplicar a mesma coisa que nós fizemos ali, a gente mostra isso aqui, que o limite, quando x tender a zero, só que agora eu vou pôr um símbolo. Pela direita, por cima. E aí eu posso dizer que isso é mais infinito. Então, em vez de se eu não usar esse aqui, o símbolo é esse. Usar esse. Mas eu posso fazer pela esquerda só. Então esse é um caso. Esse aqui vai ser o limite quando x tende a x0 por cima. Mas eu posso fazer o limite quando x tende a x0 por baixo. Então seria, eu pego o intervalo x do outro lado. x0 menos delta, x0. Então, e agora eu só olho esse lado. Então aí também implica isso, ou negativo. E aí, nesse caso aqui, a gente vai poder dizer para essa parte que o limite, quando x tende a zero por baixo, põe um sinal negativo que por baixo desse ponto, nesse caso, quanto vai dar? Bom, deve ir para menos infinito. Então, a gente usa essa notação. São os chamados limites laterais, no caso do limite infinito. E observe que aqui pode ser mais ou menos, que se refere aí pela esquerda pela direita, e aqui pode ser mais ou menos infinito se está explodindo para um lado ou para o outro. Essa função, os dois limites laterais são mais infinitos. Então a gente diz que o limite é infinito. Aqui o limite à direita vai para mais infinito, o limite à esquerda é menos infinito. Voltando nesse exemplo, alguém me perguntou, professor, não dá para fazer com números? Dá. Então, vamos olhar esse exemplo novamente, voltando aqui a esse exemplo. Vamos supor que eu quero que a minha função seja maior do que 100. Então, k é 100. Número. Então, eu quero que essa função seja maior do que 100. Qual é o critério? Se você colocar 100 aqui, você vai colocar 100 aqui, vai aparecer 100 aqui. Raiz de 100 quanto dá? 10. 1/10. Então isso me diz que se eu tomar aqui 0,1 desse lado e menos 0,1 desse lado,
dentro desse intervalo a função é sempre maior do que 100. É isso. Se vocês tomarem aqui 10.000, só para dar números redondos, a raiz quadrada de 10.000 aqui vai ser 100. Então é 0,01. Significa que se eu quero que a função seja maior do que 1.000, eu tenho que apertar esse intervalo aqui e colocar 0,01. Mas eu consigo fazer isso. E o que essa conta geral com K me diz é que eu consigo fazer isso com qualquer número. Não é? Cuidado. Em testes, em provas, se pedindo para você me mostrar alguma coisa, tem que tentar mostrar em geral. Não vale, eu vou supor que x é tanto. Perdeu o ponto. E pode perder tudo. Porque em matemática, para mostrar que uma coisa não funciona, sempre basta mostrar um exemplo onde ela não funciona, certo? Mas para mostrar que ela funciona sempre, você tem que ter um argumento que se aplica a qualquer caso. Então, se eu tivesse começado aqui com 100, obtido 0,1 aqui, que é o tamanho do intervalo, tá bom, mostrei que vale para esse caso, mas será que vale para 10.000? Então, essa conta aqui mostra que vale para qualquer número. E esse é o que é mostrar essa propriedade, que a função se comporta assim. Voltando aqui aos limites laterais. Né? Então, vamos lembrar de uma situação. Eu vou fazer um exemplo que é uma antecipação de uma história de derivada. O exemplo é o seguinte. Esse é um exemplo bem interessante porque ele vai ser o caso de uma função. Nossa conhecida função módulo de x. Vamos lembrar que essa função é definida, esse símbolo, na verdade, resume isso aqui. Aliás, aqui eu posso pôr menor ou igual, porque na verdade elas coincidem no zero, né? O valor é zero. Então, quando eu sempre, aqui já começando a discutir o limite lateral, observem que quando eu tenho uma função que em partes do domínio tem uma definição diferente, em geral é bom usar limites laterais. Porque você usa, nesse caso, essa expressão para o limite lateral à direita e esta expressão para o limite lateral à esquerda e não se confunde. Então, a gente vai poder dizer aqui, é fácil de mostrar, que o limite lateral à direita dessa função, módulo de x, ela é igual, e aqui é o pulo do gato, ao limite lateral dessa função. Por quê? Porque esta função, para x maior ou igual a zero, para x maior do que zero, porque aqui eu só vou olhar para x maior do que zero, ela é igual a x. Está aqui. É isso que a gente faz quando a gente tem uma função definida por partes. Em cada pedaço onde eu vou calcular o limite, ou qualquer outra operação, eu uso a expressão daquele pedaço. Mas esse aqui nós já sabemos calcular. Quanto dá esse aqui? Zero. Porque essa função é contínua. É o valor dela no ponto. E o limite lateral à esquerda? Então, eu vou usar o sinal aqui. O sinal mais vai com mais e o menos vai com menos. Certo? E dá quanto? Dá zero também. Se vocês quiserem separar, podemos deixar este aqui, para ser um pouquinho mais cuidadosos. Escrevemos aqui. Então, aqui eu substituo a função pelo valor dela na região de interesse, que agora eu vou olhar só os pontos onde x é negativo. E essa função é, então, menos x. E quanto dá? Zero. Portanto, o que diz aqui? Que esse limite é igual a esse. E o que mais? Portanto, existe o limite. E o limite, quando x tende a zero, é zero. Como, aliás, a gente devia esperar pelo gráfico, pelo comprovamento do gráfico. Mas às vezes que eu não usei o gráfico aqui em lugar nenhum. Eu fiz só contas. E usando propriedades de limite. Daqui para cá eu usei a definição, de fato. Que o x tende a zero mais significa olhar esta função só no trecho em que x aqui é o zero. Então aqui é positivo.
Então eu uso só a expressão da função, que é essa aqui. Essa aqui eu vou usar menos x. Ah, mas dá a mesma coisa. Mas podia não dar. Podia não dar. Certo? Por exemplo, se isso aqui fosse 1 menos x, e não do jeito que está, era outra função, e aí os limites eram diferentes. Então, nós temos aí um primeiro exemplo, mas agora eu vou estudar... Lembra do problema da tangente? Ah, aliás, o que acontece fora desse ponto, para essa função? Olhando essas expressões aqui. Pega um ponto que não é zero. Zero, eu só contei a história no zero. O que acontece em qualquer outro ponto? Em qualquer outro ponto, a função ou é isso ou é isso. E em toda a região. Que é, né, o módulo de x. Então, isso aqui vale no ponto zero, que eu tive que calcular por causa dessa dificuldade, que a função tinha expressões distintas. Mas, na verdade, também é verdade que em qualquer outro ponto vai valer isso. Vale aqui, mas vale agora em geral. E esse aqui, da onde que vem? Vem de que essa expressão é usada para x positivo, se x0 for positivo. Eu uso essa expressão se x0 for negativo, porque aí o intervalo está todo na região. E aí eu não preciso nem fazer limites laterais, porque eu olho isso aqui, essa é a expressão. Observe o seguinte, ó. Lembra do gráfico? O gráfico é assim. Então, se eu estou num ponto aqui, e eu vou trabalhar no intervalo aqui, aqui a função é sempre x. E se eu estou num ponto do lado de cá, aqui o intervalo é sempre a função menos x. Então eu vou usar ou esta, e essas são polinômios. E é polinômio no intervalo todo. Cuidado que esta função aqui, em torno do zero, não é um polinômio. Ela tem expressões diferentes dos dois lados. São dois polinômios. De um lado, por isso que eu preciso fazer esse estudo aqui separado. Os limites laterais são muito úteis quando a função muda de expressão. Aí você usa uma expressão de um lado e a outra expressão do outro. Quando a função está numa região em que ela não muda de expressão, aí você usa só aquela expressão. Então aqui para pontos onde x é negativo e aqui para pontos onde x é positivo. E aí esse é um polinômio, nós já sabemos que a função é contínua. Portanto, essa função é contínua. Tá? Essa função é contínua. Tem esse bico aqui, mas ela é contínua. Ela não dá saltos, ela não tem nenhum problema. O valor do limite é o valor da função. Agora vamos pensar um pouquinho de reta tangente. Qual é a reta tangente desse lado? É essa reta. Qual é a reta tangente desse lado? É essa reta. Qual é a reta tangente nesse ponto? Essa reta. Não é? Vamos tentar calcular? Então eu vou tentar fazer o seguinte. Vamos voltar naquela aula onde a gente começou a falar de limite, e eu vou criar aquela função inclinação das chamadas cordas. Como é que era mesmo? Era assim. Eu vou fazer primeiro no caso geral. Eu queria calcular a inclinação da reta tangente aqui. Eu marcava esse ponto, que é o meu x0 de interesse. Marcava um outro ponto qualquer aqui, traçava a corda e ia fazer esse ponto se aproximar aqui. E do lado de cá a mesma coisa. Eu fazia esse ponto se aproximar daqui, por aqui. Eu calculava as inclinações disso aqui e fazia o limite dessas inclinações. Certo? Então nós vamos tentar fazer isso aqui. Então eu vou chamar de mx0 calculado num certo ponto. Bom, vamos lá. O ponto, nós já vimos que eu não vou ter muito problema de calcular a reta tangente nesses pontos aqui, nem nesses pontos aqui. Mas aqui eu acho que eu tenho um problema. Então o meu x0 vai ser 0. Então eu não preciso escrever. Vou pôr aqui. Esse é o ponto de interesse. Na verdade, é a origem. E eu vou calcular a inclinação quando eu pegar um outro ponto. Então deixa eu fazer o gráfico aqui de novo da função de interesse, que é a nossa... E como é que ela fica? Então eu tenho esse aqui está...
né? Então, aqui é o módulo de x. Esse é o meu ponto de interesse, x0 igual a 0. Então, primeiro, como é que eu calculo a inclinação da reta que vai daqui? É esta reta sempre. Vocês concordam? Então, eu não vou fazer a conta, é a inclinação dessa reta. Esse ponto está fixo e esse eu vario, mas essa aqui é uma reta. Então, a inclinação dessa reta é sempre 1. Então, isso aqui é igual a 1 se x for maior do que 0. Concordam? E qual é a inclinação se x estiver desse lado? Menos 1. Então, esta é a função das inclinações das cordas. Ela é constante para x positivo e dá sempre 0, quando o segundo ponto está do lado direito. E se o segundo ponto... Esse é o primeiro ponto. E esse é o segundo ponto. Mas esse ponto aqui é x, essa inclinação é sempre 1. Esse é um outro possível ponto. Então, a função m, ela varia de acordo com o ponto. Aqui dá menos 1, aqui não está definida. Esse é o... Porque ele é o quociente, né? É isso dividido por isso. Quando eu chego nesse ponto, fica 0 embaixo, fica 0 sobre 0. Então, ela não está definida. Então, a função das inclinações das cordas, que dá a inclinação da corda, tem esse comportamento. Ou seja, a gente pode reescrever assim. Ela não está definida no 0. Aliás, o 0 é onde eu quero calcular. O que eu quero calcular é exatamente qual é o limite quando o x tender a 0 em m de x. Bom, o que vocês acham que vai acontecer? Existe esse limite? Sim ou não? Essa é a função. Limite lateral à direita, quanto vai dar? 1. Limite lateral à esquerda? Menos 1. Portanto, não existe esse limite. Resumo, usando aquela ideia original de que a gente calcula a inclinação da reta tangente num ponto, pegando as cordas que passam por aquele ponto e por um ponto arbitrário e fazendo o limite das inclinações, aqui não funciona. Ou seja, não existe reta tangente aqui, segundo essa definição. Isso que a gente vai dizer, essa função não é diferenciável nesse ponto, ela não tem derivada nesse ponto. A derivada aqui é menos 1. É a inclinação dessa reta. A derivada aqui é mais 1. É a inclinação desta reta. Mas aqui, a derivada é a inclinação da reta tangente. Então aqui a reta tangente é sempre igual a essa reta em todos os pontos. Aqui não tem reta tangente. Ah, vamos por 0. Alguém, né, pode sugerir. 0 parece que é a média, né? É a média, né? 1 menos 1 dividido por 2 dá 0. Média aritmética das duas inclinações aí laterais dá 0. Só que nós vamos ver que a derivada tem um conceito de aproximação por trás. E a gente vai ver que essa reta não aproxima bem o comportamento dessa função. Nenhuma reta aproxima bem o comportamento dessa função dos dois lados. Essa reta aproxima bem o comportamento dessa função, aliás, é idêntica do lado esquerdo. E esta reta aproxima bem do lado direito. Mas não tem nenhuma reta que aproxime ao mesmo tempo os dois lados. Na verdade, lembra, nós motivamos tentando calcular a reta tangente, a inclinação da reta tangente à parábola. E deu 2x0 para x ao quadrado. Então ele vai variando. Aqui ele tem um comportamento que ele não vai variando. Ele é menos 1 aqui o tempo todo e depois é mais 1 o tempo todo. E esse ponto aqui é uma transição. Dá um salto. Essa função tem um salto. Vai de menos 1 para mais 1 instantaneamente. Ela é claramente descontínua. Função descontínua não tem derivada no ponto de descontinuidade. Nós vamos ver que toda função que tem derivada ela é contínua no ponto. Então essa aqui não tem muita chance de ter. Né? Essa função aqui realmente não vai ter o limite. A função módulo é contínua. Nós já provamos ali. Fazendo os limites laterais. Agora, os limites laterais aqui, então vamos fazer aqui. Aqui é dm, não é df. Atenção.
Eu já vou voltar nisso aqui, mas aqui dá 1. E o limite lateral, quando o x tender a 0 por baixo, dá menos 1. Portanto, não tem limite. Deixa eu voltar um pouco nessa... Porque isso aqui, a próxima semana, nós vamos começar com derivada. Então, é exatamente esse assunto aqui. Então, vamos voltar no nosso exemplo. Agora é o momento, talvez, de voltar aqui e recuperar um pouquinho a motivação da inclinação da reta tangente. Vamos pegar a função de novo f de x. Então, esse aqui é um exemplo, onde eu vou tentar fazer uma coisa parecida, só que agora em qualquer ponto aqui da parábola. Então, aqui é f de x é igual a x ao quadrado, e eu marco um ponto. Depois a gente pode pôr um número, mas eu vou marcar um ponto qualquer. Esse ponto aqui tem valor x ao quadrado. x0 ao quadrado. Eu pego um outro ponto qualquer aqui, que chamo de x, e traço essa reta aqui. Lembram disso? Então, quem não estava naquela aula, agora tem a chance de rever. Esse ponto está fixo. Esse ponto aqui está variando. E ele pode vir dos dois lados. Pode estar do lado de cá também. Essa reta aqui, essas retas aqui, não são tangentes, porque elas passam por dois pontos, cruzam a curva, etc. Mas elas, à medida que eu me aproximo de x0, elas tendem a se aproximar de uma tangente. Que eu não consigo saber exatamente como é, porque para marcar uma reta eu preciso de dois pontos, e a tangente só vai tocar em um ponto. Não tem como definir. Mas eu posso definir essa reta aqui, ó, essa função, que é pegar a inclinação dessas retas, fixa o x0 e calcula a inclinação dessas retas que passam por um ponto x aqui. Então, esse ponto x vai dar origem a um outro ponto da curva, que é x ao quadrado. Então, como é que é a inclinação dessa reta? Diferença dos y dividida pela diferença do x. Aqui. E o que eu quero saber é o limite dessa função. Se ela tem limite quando o x tende a x0. E aqui é que vem aquele... Primeiro eu faço essa conta aqui. Isso aqui é simplesmente abrir esse produto, né? Essa diferença de quadrado nos produtos. E agora observar que, para efeitos de limite, o x é sempre diferente de x0. Então eu posso escrever que isso é igual, como no limite x é diferente de x0, eu posso escrever que isso é igual, cancelar esse termo com esse. Porque eles são números diferentes de zero. Então esse aqui é o limite, quando x tende a x0, de x mais x0. E isso aqui eu sei calcular. Agora nós já sabemos calcular. Quanto dá? É só substituir o valor de x0 em x. Isso é um polinômio. Portanto, a inclinação dessa reta aqui é sempre 2x0. Vamos pensar geometricamente. Esse ponto aqui, x0 é 0. Dá 0. É o eixo x a tangente, como é de se esperar. Desse lado aqui, a inclinação é negativa, porque a função está decrescendo. A inclinação da reta tangente não indica só a direção da reta, mas o sentido. Na verdade, eu estou diminuindo, então a inclinação é negativa. E do lado de cá, 2x0 vai ser positivo. A função está crescendo. Essa é a derivada da função. Em cada ponto. Então, esse limite me define uma expressão que é essa aqui. Mas calma que isso aqui nós vamos voltar. Essa aqui é o símbolo da derivada. Por definição, é esse limite aqui. Para cada função eu calculo. Aqui, na verdade, entra f de x e aqui f de x0. É só isso. Essa é a definição geral. Se existir esse limite, a gente diz que tem derivada, e esse número é a derivada. E esse número é a inclinação da reta tangente.
geometricamente falando. Por definição. Reta tangente é um negócio que não existe antes desta definição. Agora sim, eu digo, a reta tangente é a reta que passa por esse ponto com esta inclinação. Essa é uma definição. Ela tem propriedades parecidas com a tangente ao círculo que vocês estão acostumados. Mas se aplica a qualquer função que tenha derivada. Tá? Muito bem? Então, limite lateral. Fizemos um exemplo. Usei esse exemplo para voltar a falar da inclinação da reta tangente, onde aparece o limite lateral mostrando que não existe, nesse caso, esse limite, portanto, não existe derivada naquele ponto, não existe reta tangente. E só recuperando aqui, voltando 4, 5 aulas atrás, onde nós falamos e motivamos o início do estudo dos limites. Aliás, começo da semana passada, 3 aulas atrás. Né? Essa é a grande motivação para estudar limite, é exatamente essa situação. Observem que sempre que eu estou nessa situação, o x0 não pertence ao domínio da m de x. Sempre. Não pertence. Por isso que o limite não usa o valor da função no ponto x0 da mx. Aqui diz, mas está usando a f. Sim, porque isso é uma construção a partir da f. A f está definida aqui. Mas essa m, em princípio, não está definida nesse ponto. Então, o limite é que vai dar para nós o valor dessa função nesse ponto. É ela que vai dizer quanto vale a m nesse ponto. A m pode ser calculada em qualquer ponto, menos no x0. O limite me diz como é que eu calculo no x0. Então, eu substitui uma função que não estava definida por uma função que está definida no ponto, e além disso, eu sei calcular o limite. Esse é o truque. O típico truque de calcular limite. É manipular a expressão, fazer o que tiver que fazer para cair numa expressão que a gente resolve a indeterminação. Isso aqui é 0 sobre 0. Mas esse aqui é uma função que pode ser calculada em qualquer ponto. Continuando no cálculo de limite, a gente está sempre aprofundando o negócio de cálculo de limite. Eu gostaria de falar de um critério, além de composição e inversa, etc., soma, multiplicação, divisão, chamado lema de comparação. Então, esse aqui é um critério super importante. Ele vale basicamente em cada caso que a gente está falando de alguma forma, mas ele tem um formato básico que é o seguinte. A gente vai trabalhar com uma função que nós queremos calcular o limite e com duas outras que eu sei calcular o limite. E o que tem que acontecer é que esta aqui, o limite, quando o x tende a x0, eu vou escrever aqui, é L. E essa aqui também. Então o teorema me diz que esta aqui também tem limite L. Então a gente trabalha assim, essa é a função dada. A partir dela eu construo, em geral, o trabalho é construir duas funções em que eu sei calcular o limite, e esse limite coincide. Bom, o que isso está me dizendo, na verdade, é que não tem jeito da f também não ir para o mesmo limite. Ela não pode, se ela está sempre entre esses dois valores, pelo menos próximo ao ponto, é o que precisa, esse limite dá L, esse limite eu sei que dá L, então esse limite dá L. Vou trabalhar com um exemplo que é mais fácil. Vamos pegar aquela famosa função seno de 1 sobre x. Só que eu vou modificar essa função, vou escrever ela assim. Vou multiplicar essa função. Essa função aqui, ela é bem problemática no zero. Mas eu vou multiplicar por x. Então, quando eu tento calcular este limite aqui,
o que acontece aqui? Esse cara está indo para zero, mas esse cara está oscilando, lembra? É aquela famosa oscilação. Eu não tenho controle sobre isso, em princípio, sobre essa oscilação, eu não sei direito o comportamento. Então, eu não sei direito o que está acontecendo aqui. No entanto, essa função aqui tem um comportamento, apesar de ser bastante variável perto do zero, mas tem uma característica, ela é limitada entre dois valores. Qual é o maior valor que seno de 1 sobre x assume? É 1, porque o seno é no máximo 1 sempre. Isso é seno de 1 sobre x. E qual é o menor valor que seno de 1 sobre x assume? Menos 1. Então, é verdade que f de x, em qualquer ponto que você puder calcular, ele é maior do que menos x e menor ou igual que x. O valor eu não sei quanto é. Pode ser bem complicado, principalmente quando x tende a zero. Mas essa função e essa função são bem comportadas. E ambas, quando x tende a zero, vão para zero. Portanto, essa função aqui vai para zero. Se a gente tentar fazer o gráfico dessa função, ela tem essa cara aqui. O x, ele me dá uma limitação, né, assim. Do lado direito é assim, do lado esquerdo é assim, né? Desculpe. Essa aqui pode ser mais ou menos, né? Então, na verdade, eu tinha que escrever assim. Ele troca de sinal, depende do lado direito, do lado esquerdo, ele vai estar variando aqui sim. Então ele vai estar variando aqui assim. Isso. Certo? E essa função aqui, essa aqui é mais módulo de x. Então ela é menor do que essa. E essa aqui é menos módulo de x, ela é maior do que essa. É isso que acontece. Então ela tem essa cara. Eu não sei como é que ela se comporta aqui perto, oscila muito rápido. Número infinito de oscilações. Mas ela tem esse comportamento. Então o que está acontecendo, esse sanduíche aqui dessas duas funções, eles apertam a minha função entre essas duas retas. Quando eu me aproximo do zero, isso obriga que a função vai para zero. Então esse é é também chamado lema de comparação, lema do sanduíche, né? Justamente porque você faz um sanduíche da função entre duas funções que você sabe estudar. Eu botei isso aqui porque depende se o x é positivo ou negativo e depende do sinal do seno. Então é isso que acontece, que é exatamente essa situação que está aqui. Esse aqui é o módulo de x e esse aqui é o menos módulo de x. Então, tem muitos exemplos de funções que você olha e diz, está louco, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas se você começar a perceber, existe uma parte que está limitada, que não varia muito. Tá certo? E uma parte que você sabe controlar, que é exatamente o caso aqui. Essa parte aqui, apesar de ser meio descontrolada do ponto de vista de comportamento, ela é limitada, ela fica entre mais ou menos 1. Portanto, usando o sinal aqui, já que eu estou x dos dois lados, então teria isso aqui. Do lado positivo era o que eu tinha escrito, e do lado negativo eu tenho que trocar os dois sinais. Então eu ponho módulo, resolve. Né? Para x positivo era o que eu tinha escrito, para x negativo eu tenho que trocar todos os sinais e a desigualdade. E aí eu junto tudo nessa informação. Mas o módulo de x nós acabamos de calcular, ele vai para zero, quando x vai para zero, portanto isso aqui vai para zero, esse vai para zero, esse tem que ir para zero. Então o lema de comparação é extremamente útil e é usado em muitas situações em que você, na hora que olha, parece que não tem o que fazer, porque não tem álgebra. Então, esse lema ele é muito usado em muitas situações. Nós vamos, inclusive, na hora de estudar alguns limites complicados, por exemplo, tem um limite importantíssimo que é esse aqui.
seno de x sobre x. Vou dar uma prévia dessa história aqui. Vocês já vão entender por que ele é importante. Exemplo. Eu quero calcular esse limite aqui. Olha só. Isso é 0 sobre 0, certo? Então é uma indeterminação. Só que não tem álgebra nenhuma para ser feita aqui. Também não dá para cancelar o x. Certo? E aí? Será que acontece quando o x vai para 0? O livro tem uma tabelinha que indica o seguinte. Seria interessante, eu vou olhar essa tabela e vou escrever aqui rapidamente para vocês esta tabela para ver o tipo de coisa que pode aparecer. Está na página 95 do livro, ele tem uma tabelinha assim. Que é uma ideia, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 0,5. Eu vou pular umas coisas aqui. Mais ou menos 0,1, mais ou menos 0,01 e mais ou menos 0,001. Ou seja, a gente está se aproximando do zero. Observem que essa função é par. Lembra o que é função par? Significa que o valor de x e o valor de menos x dela é o mesmo. Porque essa troca de sinal, mas essa também troca de sinal. Então essa é uma função par, por isso que eu pus mais ou menos. Então os valores são o seguinte. 0,841, eu vou pôr só 3 casas decimais. Essa aqui é 0,959. Essa aqui é 0,998. Esse aqui é 0,999 e esse também. E aqui está a diferença aqui, está na 5ª casa decimal e aqui está na 7ª casa decimal. O que vocês acham que está acontecendo aqui? É isso aqui. O que vocês acham que vai dar o limite? Verdade. Mas isso aqui não é uma demonstração matemática. Porque, infelizmente, tem casos de coisa computacional que na hora que você aperta, dá o negócio de repente estraga. Aqui não está com cara. Mas isso aqui está me dizendo, está me dando uma ideia para onde está indo esse limite e, de fato, ele é 1. Como que a gente calcula isso? E para que também calcular isso, né? Será que vale a pena? Então pensem o seguinte. Considere a função seno de x. Chame de g essa função. E observe que se a gente for calcular a corda aqui, o que a gente faz? A gente pega a função m de x, vai ser a função seno nesse ponto, que é x, aqui é o zero. Aqui é seno de x. Estou usando essa função. Calculando m aqui. Então vai dar seno de x menos seno de zero. Exatamente o que eu fiz aqui. Dividido por x menos zero, que é igual a seno de x sobre x. Portanto, esse limite é a inclinação da reta tangente nesse ponto. É 1. O seno, quando cruza a origem, a inclinação da reta tangente é 1. A partir deste limite, nós vamos calcular a derivada de todas as funções trigonométricas em qualquer ponto. Por isso que ele tem um nome, ele é chamado o limite fundamental das funções trigonométricas. Então, esse aqui é só um preâmbulo, mas a importância dele é exatamente que ele é o limite das inclinações das cordas, portanto, ele é a inclinação da reta tangente no zero. Se eu provo isso aqui, eu calculo a inclinação da reta tangente a qualquer função trigonométrica que vocês me derem. E suas inversas. Só preciso saber esse valor aqui. Todos os outros derivam deste valor.